A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aí mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Deus é bom e sempre vai ser bom, né? Eternamente a sua misericórdia e a sua bondade e a sua verdade se estende de geração a geração. Nunca Deus vai ser ruim. E assim, irmãos, temos que saber que dependemos dele. E quando dependemos, é aquela coisa, Deus é o que sustenta a vida, né? Tanto terrena como eterna, a vida da alma. A terrena também, ainda que você pense que não, mas está totalmente na mão de Deus. É assim, então, nós aqui estamos para falar desse Deus maravilhoso que nos dá a oportunidade, né? De glorificar o seu nome. Então, quando você busca em Deus, você tem vida. Você não buscando, você não tem. Tem uma vida aí terrena pelos dias e Deus, ele é longânimo, em paciência. Ele tem a paciência dele, é longa. E ele suporta com paciência os vasos preparados para a desonra. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, né? Na carta aos Romanos. Que Deus, ele é longânimo em paciência, né? Ele suporta os vasos preparados para desonra. Quando nós falamos assim de preparado, pode alguém querer entender que é preparado por Deus. Não, preparado pelo próprio homem, ou também com a ajuda aí, com incentivo diabólico, né, dos demônios. Então, os vasos se preparam, assim como você pode se preparar para honrar, ser um vaso de honra, dar glória a Deus, ser um crente em Jesus Cristo, que seguidor do Evangelho, verdadeiramente defender o reino do céu. Você pode ser o contrário, um anticristo, que desonra a Deus. É uma criatura de Deus, mas desonra. É como um filho que o pai cuidou e durante o tempo que não tinha condição, não podia se manter só, não podia ter independência, ficou dependente do pai, o pai cuidou e depois se rebelou contra o pai. Então desonrou o pai, que é aquela coisa que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, dizendo que o filho deve honrar o pai e mãe, os pais, né? Deve honrar, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, o dever seu é honrar pai e mãe. Então, você desonra se você desobedece, que é o caso do filho pródigo, né? Ele achou que pegando a parte dele, ele podia, era dono do nariz, fazia o que quisesse e ia se dar bem. Aí com o erro, irmão, você não pode se dar bem com o erro, não tem como. Você desonra, entristece o pai e a mãe, aí vai procurar ser aprovado por Deus. Você está sendo incentivado pelo maligno, pelos demônios, pela a carne, pelo mundo de pecado, né? E assim você vai ser envergonhado. É o caso do filho pródigo, né? Então, o grande exemplo, né, que Jesus falou, aquela parábola, que aquele menino, ele desonrou pai e mãe, ou seja, desobedeceu mesmo, não quis morar mais com o pai, pediu a parte da sua herança e caiu fora, foi fazer aquilo que o pai não permitia que ele fizesse, estando morando com ele, né?
Então, ele foi gastar com as vaidades da vida, né? Com aqueles que vivem na mesma prática. E depois ele abandonaram ele quando alisou, ficou sem dinheiro. Cadê os amigos? Aqueles que apoiaram ele, aqueles que incentivaram ele a fazer a coisa errada. Então, e aí ele foi apacentar porcos, né? Já sem nada, com fome, foi aonde ele caiu em si, que é isso, na realidade da vida. Ele parou para pensar. É isso aí que eu acho que a gente deve parar para pensar antes que aconteça, né? Aí aquele que honra pai e mãe, ele já tem a promessa, né? Já tem ali, já quem honra pai e mãe, ele já respeita pai e mãe. Nesse caso aí, ele já tem uma tendência em temer a Deus também. Porque fica muito difícil você temer a Deus, você acreditar em Deus e desonrar pai e mãe. Aí já é o contrário, né? Então você vai entender que você tem um pai também que foi o criador, que criou você, criou todo o universo e criou você também. Então por isso você já honra também teu pai que te gerou na terra, né? Os dois pai e mãe, que te geraram e cuidaram de você. E você vai se aproximando, você vai recebendo uma responsabilidade de independência, que você vai crescendo. Então você vai tomando posse de uma independência, né? Mas você sempre com esse cuidado, com essa consideração com os pais, né? Que foi o que te ensinou, né? O que te criou, né? Te gerou e cuidou de você, até você ir tomando essa independência, você ir tomando posse ali, crescendo e ficando independente dos pais, né? Então, mas você no sentido de consideração, de honra, uma questão de justiça até, né? Com certeza. Aí você fica do lado dos pais, sempre ouvindo os conselhos, né? Os bons, os ruins você não pode ouvir. Porque o filho é para obedecer o pai no Senhor, né? O pai é para chamar a atenção do filho no Senhor, que é isso, na palavra. Então, os conselhos mal, ninguém pode pegar de ninguém. Pode ser pai, pode ser pastor, padre, pode ser de quem for, né? Qualquer uma pessoa, parente ou amigo, ninguém pode receber conselhos ruins. Ou seja, no sentido de levar para a prática. Agora, conselhos bons pode pegar de qualquer um. Até um ladrão, cachaceiro, um viciado pode te dar um conselho bom. E você vê que é bom, você toma posse, né? Então você vê que uma jumenta uma vez aconselhou um profeta, né? Chamou a atenção, exortou o profeta, uma jumenta. Que eu acredito, não sei quantas vezes, na Bíblia mesmo só tem uma que a jumenta falou, né? Só tem essa vez. Agora não sei se tá no natural, acho que acontece. Deus usa quando não tem um homem por perto. Deus pode usar um animal, qualquer coisa, ou somente o som mesmo. Mas
nesse dia, Deus vai chamar a atenção para ver que Deus é Deus mesmo e dá uma correção num profeta, ele falou pela boca de uma jumenta. Então, veja que conselho, você sendo bom, pode vir da jumenta, pode vir de qualquer pessoa. Sendo ruim também, ninguém aceita, pode vir de qualquer pessoa. Então, às vezes o diabo usa pessoas que fica assim, que é difícil para nós rejeitar o conselho dele ou seguir ele, rejeitar um convite. Então, às vezes o inimigo usa pessoas bem influentes para nos levar ao erro. Na questão do Balaão, que é o caso da jumenta mesmo, aí você vê meio claro isso aí que eu estou falando. Ele usou um rei para comprar Balaão, dizer que daria a metade do reino, porque isso tudo é conversa fiada do diabo, que ele não dá nada a ninguém. Quando ele dá com a mão, ele tira com a mão e os pés. Mas ele usou um rei para dizer que daria a metade do reino para ele amaldiçoar o povo de Israel. Então a jumenta que andou dando uns tapas, né? Chamando a atenção de Balaão e aquele rolo todo. Então veja que ele vai usar a pessoa influente para te influenciar. Ele não vai usar aquele desprezível, né? E às vezes Deus usa, tanto faz também, mas Deus usa as coisas simples, até mesmo para confundir as fortes, né? As coisas simples para confundir aquelas que são, né? Que se diz não ter as coisas vil, ele usa para confundir as sábias, né? As desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. E também não é uma regra, dependendo da situação, pode usar também uma pessoa influente. Mas a maioria das vezes, as pessoas mais influentes têm uma tendência em ser usada pelo inimigo, porque dificilmente uma pessoa influente ele dá lugar a Deus, né? Quando a gente fala isso aí, é porque não é querendo desfazer, porque é verdade. Está na Bíblia, né? Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, ele diz isso aí. E ele está falando dessas coisas que não são para confundir as que são. As fortes, ou as fracas para confundir as fortes. É os que não sabem para confundir os sábios. Ou seja, aquilo que é o contrário, que você não valoriza, é onde Deus está. Então ele diz no versículo 26 que não são muitos os sábios segundo a carne, nem os nobres, nem os poderosos que são chamados. É exatamente isso, não dá lugar a Deus, não permite, está chamado por Deus, porque não dá ouvido, né? Então eu quero dizer para você que nós devemos correr atrás, se interessar, dar ouvido aos bons conselhos, né? Os nossos pais sempre têm conselhos bons. Ainda que ele não pratique as coisas boas,
mas o conselho dele é bom. Às vezes eu já tenho pais, essas pessoas assim que falam comigo na rua dizendo que falando a respeito dos filhos e dizendo que ele tem alegria que os filhos dele participando na igreja. E às vezes a gente pergunta, e você tá indo? Não, não vou não, mas eu fico muito alegre assim dos meus filhos tá participando. Ou seja, ele tá vendo que o filho dele tá indo para um lugar certo, um lugar bom, né? Ele tá aprendendo o que é bom. Ele tá aprendendo o caminho da salvação, como salvar sua alma e como sobreviver na terra aprovado por Deus, sendo guardado pelo Todo-Poderoso, né? Então ele tá vendo ali que o caminho é bom, porque isso já é um dom de Deus, uma coisa que Deus dá ao homem, uma consciência do que é certo. Ainda que ele não faça, mas ele aconselha a fazer. Que é principalmente os filhos, né? Aí às vezes o pai não é muito corretinho ali, mas ele aconselha o seu filho a buscar, né, o que é certo. Então veja que nós precisamos disso aí, desse incentivo dentro da nossa casa, né? Os filhos dar ouvida ao pai, no sentido do que é bom, e os pais também ter esse lado de incentivar seus filhos, ser um exemplo, né? Então quando você vê em Provérbio capítulo 22, o versículo 6, fala disso aí, das duas coisas, porque quando você vai ver, parece que o versículo está dizendo para você ensinar teus filhos no caminho certo, né? É só os filhos que tá precisando, mas não, ele está falando com você também, com o pai. Está falando com o pai e com o filho. O pai tem o direito, a obrigação, é um dever, né? Ele já recebeu do próprio Deus, do Criador, toda criatura recebeu esse dever de ensinar os filhos, cuidar dos filhos, não só em dar comida e tal, ali, como eu já falei no início, de ir ensinando a andar, a trabalhar, essa coisa toda, a ser independente, como um passarinho ou qualquer animal da selva, ele ensina o filho a sobreviver. Então você vai ver muito mais nós, né? Então, ele tem essa responsabilidade. Você vê que a vaca tem, o macaco tem, a arara, seja lá quem for. Os peixes, tudo tem seus filhinhos, ele ensina como é que vai ele se defender do mal, dos predadores, e ele sobreviver, buscar alimento. Então nós temos essa responsabilidade está no pai, né? E o filho tem por obrigação de aprender. Então você vê que nesse versículo de Provérbio, capítulo 22, versículo 6, diz que ensina a criança ou o menino no caminho em que deve andar, para que quando ele crescer ou envelhecer, não venha se esquecer ou se desviar desse caminho. Então veja que ele está dizendo no caminho. Aí está a diferença, está a importância está nesse no caminho. Porque parece que eu estou ensinando o menino lá, mas para o menino ir e eu ficar. Não é isso aí, não. Pelo contrário, eu estou indo no caminho e eu vou ensinando ele. Se fosse o caminho, ele ia e eu ficava.
Então é a questão aí que eu falei agora há pouco, a gente vê as pessoas na rua, ele diz, ó, eu tô alegre porque meus filhos estão indo para a igreja, estão ouvindo a palavra de Deus, e o senhor? Não estou indo ainda. Então ele não está indo no caminho, ele está mostrando o caminho só. O menino está indo só. Então você vê que o versículo ele fala com você, com o pai. Ensinar no caminho, eu estou indo no caminho dizendo, ó, é assim que se faz, dessa forma. Então eu estou dando um exemplo. É o caso de Jesus. Ele ensinava o que ele fazia, né? Não era para os discípulos fazer e ele ficar dormindo. Então você vê que Jesus ele falou dos fariseus, dizendo para os discípulos, as pessoas que ouviam ele, para eles fazer o que os fariseus diziam, mas não fazer o que eles faziam. Então você vê que Jesus ele diz, fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem. Então é isso aí a diferença grande, né? Que eles diziam, sabia dizer para os outros fazer. Agora aí é o caso de ensinar o caminho e não no caminho. Então o bom mesmo é você ter exemplo. É claro que é bom também, né? Se você não quer seguir, você ensinar a pessoa a fazer o que é bem, o que é bom. E você fazendo as coisas erradas e você dizendo, não, mas não faz assim como eu estou fazendo, não. Quebra um galho, né? Você se arrebenta, né? Você vai pagar o preço que você não está fazendo. Mas é bem melhor você fazer também, né? Você vai fazendo porque dá mais sustentação no que você está dizendo. Tem mais base, mais testemunho. É mais confiável. É mais fácil de convencer. Porque quando você diz, faz o que eu faz o que eu estou dizendo, mas não vai fazer o que eu faço, então fica meio insustentável, fica meio fragilizado aí a coisa, porque na verdade você não está passando um testemunho, você não está passando ali uma confiança plena, né? Naquilo que está dizendo, porque as pessoas podem dizer, pô, se fosse tão bom assim, ele fazia, né? Então é bem melhor você fazer e ensinar os outros a fazer o que você está fazendo, que é o caso de Jesus. E você vê que ele ensinou bem ensinado os discípulos, né? Além das palavras, a prática. É porque ele fez uns treinamentos com eles antes de ser morto ali, ressuscitar e subir aos céus. Ele ensinou eles a ser usado por Deus, para quando ele deixasse aí a igreja, eles tocar, conduzir. Então veja aí que essa necessidade que temos de ouvir esses conselhos, né? Daqueles mais velhos, aí você vê hoje a meninada aí, porque é muita ansiedade. Não sei se é a palavra certa, que eu não sei nem português direito, mas não ter o que fazer. Os meninos é proibido fazer, não pode fazer nada, né? Além de já estar um pouco difícil, já até mesmo por conta, eu acho até mesmo, claro, com certeza, permissão de Deus, a ciência se multiplicou e aí tem máquinas para fazer tudo e o homem opera, poucos homens para operar, poucas máquinas que conseguem fazer tudo e os homens ficam ansiosos.
sem fazer nada. E com isso vai aumentando. Tem um ditado aí, um ditado popular, né, que a gente usa no meio evangélico, que diz que mente desocupada é oficina do diabo. Então, a mente desocupada, o diabo trabalha, né? Não tem o que fazer. Aí vem aí essas redes sociais, toda essa coisa, você anda em lugares que terrível, né? Que Deus jamais vai estar lá como Salvador, vai concordar com você. Então você vai aprendendo as coisas ruins, o que queira ou que não, participando. E aí vai aprendendo o que não presta. Até nas escolas mesmo, tá uma terrível coisa. E aí trabalhar mesmo, produzir, respeitar os outros, aprender, ter reverência, ter temor, ter ouvir os mais velhos para ter experiência. Que experiência vai ter se não faz nada? Não passa por nada, por momentos de necessidade, essas coisas todas. Então é um pouco difícil hoje a vida, né? Só daquele que quer mesmo, porque tem gente que ele nasce mesmo ele já vem de berço, ele vem com a responsabilidade, né, de produzir, de ser um pouco independente, não a independência como o filho pródigo queria independência, daquela forma, com orgulho, com desrespeito, não, mas uma independência no sentido de produção, de edificação, de responsabilidade, né, de opinião no sentido de fazer, de agir, coragem, atitude, ousadia. Tem gente que já vem com isso aí, né? Mas não custa nada buscar. É você procurar sempre ajudar, procurar sempre ajudar os pais, concordar com os pais, cuidar, honrar. E aí é uma bênção, né? Deus, ele vai sempre estar contigo. Então você vê aqui em Efésios, capítulo 6 e o versículo 1, Paulo fala isso aí. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, eu volto a dizer para você entender o que é isso, obedecer os pais no Senhor, dentro dos limites, dentro das doutrinas do Senhor Jesus e dos apóstolos, dentro da Bíblia. Aquilo que teu pai te aconselhar fora da Bíblia, pode desobedecer que Deus está contigo. Então, é no Senhor. Aquilo que é bom, aquilo que é certo, que é edificante, que te ajuda. Então, isso, quando vem esse conselho partindo da parte do pai, é para você absorver. E ter aquele respeito como pai. Ainda que seja um pai que não obedeça a Deus nem nada, e faça as coisas erradas, mas é teu pai, você não pode seguir o que ele está seguindo, fazer o que ele está fazendo. Como eu disse, volto a dizer, o que é bom é para
você tomar como exemplo. Seja um menino que fez e você já velho, adulto, mas se o menino fez uma coisa certa, uma coisa correta ali, que edifica, que ajuda, que é direito, que é boa, é bom, então você tem que tomar como exemplo. Pode ter 90 anos e o menino só ter 2 anos. Então nós temos que ter essa humildade para aprender, querer aprender. E sempre mudar. Porque você vai morrer aprendendo. Pode ser velho como for. É claro que os mais velhos têm mais experiência porque já passaram por muitas dificuldades, muitas situações. Então, por isso, o mais novo sempre vai aprender com os mais velhos. Mas não é uma regra. Pode um mais novo ensinar o mais velho. Acontecer alguma coisa assim. Nesse sentido, e aconselhar também o mais velho. Pode acontecer. Mas a lógica o mais lógico é que os mais velhos vêm aconselhar os mais novos, né? Então, mas entenda, para obedecer só no Senhor, dentro da palavra. É porque é boa. Aí tem aquele conselho, irmão, que não mexe com a palavra de Deus. Não tem aquele conselho, aquela coisa que é totalmente humana, terrena, uma sobrevivência natural, física. Aí isso aí é um conselho bom ali, uma coisa fisicamente para você se dar melhor num negócio, então tem essas coisas aí que é natural. Nós temos que ter essa obediência. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí ele diz no versículo 2: honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, se você é desobediente a teu pai e tua mãe, tu não pode ser crente do Senhor. Não tem como ser aprovado por Deus. Se você desobedece o teu pai e a tua mãe, não considera, não honra, tu vai honrar a Deus, irmão? Nem pensar nisso. Tá sendo evangélico, gospel, sei lá, qualquer coisa, mas crente não. É porque ele é teu pai. Ele é tua mãe. Você está sendo ingrato. E ingratidão não tem como se aproximar de Deus. Como é que tu vai ser grato a Deus se tu é ingrato a teu pai e tua mãe? Então não existe, né? Porque você sabe muito bem que foi eles te geraram, te criaram, lutaram contigo, até você ir engrossando o pescoço para se revoltar contra eles. E com Deus, que tu nem vê. Então não adianta, não existe crente desobediente a pai e mãe, a não ser nisso aí que eu estou dizendo. Fora aquilo que ele te aconselha, quer te obrigar a tu fazer as coisas contra Deus. Aí pode desobedecer que Deus é contigo. Mas nas outras coisas você tem que honrar pai e mãe, ajudar. Tem que ajudar nas coisas de casa, irmão. Não tem condição você vir, não é hotel na tua casa? Não tem condição de você viver pesado nas costas dos outros, pesando, montado nas costas dos outros. Ainda mais pai e mãe. Aí que não pode mesmo. É um negócio assim muito sério isso aí. Que tem que
que vê isso, né? Tem gente que até para beber uma água pede para a mãe. Não tem condição, não. Você tem que cuidar da tua mãe, rapaz. Teu pai. Rapaz, negócio de... Às vezes você corre atrás de lei mal feita aí, que não é tirada da Bíblia, não é Deus que concorda com isso aí. Aí você se aproveita disso aí, quem se lasca é tu. Quem vai pagar o pato mesmo é tu. Porque se Deus é contra nós, se Deus é contra alguém, quem o defenderá? Você se encontra injusto diante de Deus. Quem é que vai te defender? Porque o diabo não vai. Então tem que ser justo, como está dizendo no versículo 1. Isso é justo. Justificado por Deus. Então veja aí o primeiro mandamento com promessa. Olha o versículo 3, o que diz. Completando aqui, essa parte de filho aqui. Para que te vá bem. Senão não vai bem. Vai dar mal. Vai se dar mal. Não tem como se dar bem. Não existe como. Não tem possibilidade alguma. Você se dar bem fazendo a coisa errada. Que Deus reprova. O diabo é contigo. Aí ele vem matar, roubar, destruir. Vai fazer o quê? Vai te destruir, te envergonhar. Que é o caso do filho pródigo lá. Vou falar outra vez. Ele ficou envergonhado lá apacentando porcos. Não tinha nenhuma coisa mais derrotada para um judeu de que apacentar porcos. É que os porcos, para os judeus, era imundo. E ele não podia nem comer nem a comida dos porcos. Será que ficou envergonhado, irmão? Derrotado? Aí que ele caiu em si e disse: meu pai vive bem, rapaz. Os empregados do meu pai, eles estão com o estômago cheio, estão comendo bem, que meu pai está dando comida para eles. E eu aqui, com fome, não posso nem comer a comida dos porcos, que meu pai está dando comida para eles. E eu aqui, com fome, não posso nem comer a comida dos porcos. Ele caiu em si. E ele disse que ia voltar para a casa do pai dele. E aí ele planejou logo tudo o que ia dizer. Eu chegando lá, eu vou dizer para o meu pai que eu não sou digno de ser chamado filho dele. Mas que ele possa me tratar como um dos empregados dele. Eu chegando lá, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu. Quem é? Contra Deus, irmão. É isso que ele disse. Pequei contra o céu e contra o Senhor. E por isso eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata, a partir de hoje, como um empregado teu. É isso aí. Será que foi prejuízo? É claro que o pai recebeu, que aí a comparação é comparando com Deus, né? Deus, ele recebe o pecador que recorre. Mas estamos falando aqui do natural, mesmo espiritual. Então você fica reprovado. Se você fica reprovado, quem vai te massacrar, te envergonhar? O diabo. É isso aí, né? Agora, quando você honra pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa, versículo 2 e o 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está falando da coisa totalmente natural. Os teus pais, esse é natural, os teus pais. Aí você obedece ele.
Aí você adquire bênção natural. Mas se você quiser mais ainda, você busca em Deus ali, já fica mais próximo, claro, mais fácil de obedecer, de temer a Deus. E você herda a vida eterna também. Salva a tua alma. Aqui está falando de bênção na terra, de acrescentar até teus dias de vida. Que você é obediente. Você está temendo, está honrando a teu pai, está fazendo aquilo que Deus concorda. Aí passa aqui para o versículo 4. E vós, pais, aqui já fala com o pai, né? Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, ou seja, naquilo que o Senhor, na doutrina do Senhor Jesus, né? Admoestando, exortando, chamando a atenção naquilo que um filho precisa obedecer a um pai. E não forçar essa obediência, ou seja, provocar, né? Provoqueis a ira. Ou seja, você usar, porque é pai, você usar essa autoridade para humilhar, para dizer, obrigar, fazer aquilo que ele não quer fazer, aquilo que é errado, aquilo que está fora da Bíblia. É o que eu disse agora, há pouco, que os filhos têm que obedecer no Senhor. Saindo disso, você pode desobedecer, que Deus é contigo. Então, o pai não pode obrigar o filho a fazer aquilo que não deve fazer. E usar também de uma autoridade humana, porque o filho é filho dele, por isso ele ser injusto, né? Então, é provocar a ira. É você usar essa autoridade não para aconselhar, para ajudar, para corrigir, né? Mas sim para humilhar. Você usa de autoridade para humilhar a pessoa, né? Então isso é ruim, envergonhar, fazer errado. Deus reprova o pai que faz isso aí. Então a admoestação, né, que está dizendo aqui, criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor, da palavra, corrigindo dentro dos limites bíblicos, dentro dos ensinamentos bíblicos. É isso aí que está certo. Que você vê, Jesus era e é pai de todos, né? Ali tinha toda a autoridade, mas ele não humilhou ninguém. Usou essa autoridade para envergonhar as pessoas, para pisotear, para humilhar, né? Então veja aqui o versículo 5. Vós, servos, já fala aqui de empregado, de pessoas que trabalham para outra pessoa, né? Que é um empregado, que é um servidor, né? Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne. Senhor segundo a carne, porque tem um Senhor nosso que é de todos nós, que é o Senhor Jesus, né? Mas o Senhor que é o patrão da gente, né? Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. É uma coisa muito séria.
é de você obedecer, né, o empregador que está te empregando, está te pagando para fazer o serviço, né, com sinceridade, não só pela frente. Ele vai falar depois aqui, mas aí ele diz aqui, com sinceridade do vosso coração, uma coisa interior mesmo, sem facção, sem plano do mal, projetar o mal. Como a Cristo, porque Cristo está te vendo, aonde tu estiver. Mas o Senhor teu não está vendo, o teu patrão. Mas Cristo está vendo, e aí? Aí tu vai ser aprovado? Se você faz por trás a coisa errada, Deus está vendo, você fica reprovado, né? Você está sendo injusto, e assim é reprovado, e o diabo é que vai bater em ti, irmão, porque tu fica do lado dele, ou seja, o único que pode estar do teu lado é o inimigo. Aí vai dar tudo errado, não tem como dar certo. Você não fez na frente, mas o problema é que aquele que manda em todas as coisas está vendo, né? Que é o Senhor Jesus. Então tu tem que fazer como que Cristo está vendo. E assim o teu Senhor é meio que a mesma coisa que está vendo também. Então tem que ter muita sinceridade, né? Aí ele diz no versículo 6, não servindo à vista, ou seja, não é só pela frente, né? Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, o teu emprego, irmão, o teu trabalho, você faça com sinceridade. É que Deus está vendo. Ah, mas o fulano ganha mais, é até mais sem vergonha, está fazendo, quebra as coisas e ganha até mais do que eu. Deixa ele fazer. Não faz a tua parte direitinho, que Deus te aprova, irmão. Deus é contigo. Né? Então veja aí, não fica querendo agradar homem, que homem não pode dar nada para ninguém, não. Faz o que é que Deus aprova, que os homens te aprovam também. Ele que te faz com que o homem te aprove, o homem te dê, o homem te promova. Não é o diabo. Pelo contrário, o diabo vai fazer ele te dar conta, te mandar de justa causa ainda. Vai descobrir tu fazendo errado. Agora criar uma situação para tu pegar a justa causa, ficar envergonhado, às vezes até vai preso. Porque o inimigo é assim. Agora, Deus, ele vai te honrar. E aí seja também conformado, né, com aquilo que está nas tuas mãos. E cuida disso. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É isso aqui. É isso aí. Aí vem aqui, tem que me apressar aqui, que acabou o tempo, mas nós chegar no versículo 9. O versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Então você tem que pensar, tem um Deus que vê tudo, não adianta. Mas também tem um diabo. Tem que entender isso aí, irmão. Porque se tu não pensar assim, tu acha que Deus é bonzinho, tudo vai dar certo para ti. Não, não é assim não. Fez errado, Deus está fora do negócio. Então tu vai pagar um preço. Aí quem vai? Tu tá na mão de quem? Só tem dois. Na mão do diabo, dos demônios. Aí é só vergonha. Matar, roubar, destruir. Então fez errado, não tem como Deus segurar tu. Não, o diabo vai lá e diz, não, me dá pra cá. Ele já desobedeceu aqui. Então veja que é assim que funciona. Embora tu não entenda isso, mas é. O mundo espiritual que manda. Servindo
de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Versículo 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. Seja um trabalho independente, né? Ou seja empregado. Então recebe do Senhor, né? Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. Agora, versículo 9, que fala com os patrão agora. É o último versículo. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso. É o vosso. Né? Está no céu. Rapaz, tá errada a palavra aqui. O Senhor deles e o vosso está no céu. E que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, deixa as ameaças. Não o pai que ameaça o filho, porque, olha, eu tenho autoridade sobre ti, aí humilha. Tá errado, é o que já foi falado. Do mesmo jeito é um patrão, porque, o pobrezinho precisa do emprego, às vezes fica subordinado, humilhado. E ele humilhando, envergonhando. Não pode ser assim. Pergunta, o cara fez errado, rapaz, tu quer ficar no emprego? Não posso te obrigar a tu ficar aqui, mas eu também quero exigir que tu faça direitinho o negócio aqui. Não, que for um vacilo, não, tá tudo bem. Então, mas não ameaça, tira as ameaças, porque o Senhor, que é do servo, é do patrão também, é de todo mundo. Então o patrão tem que temer ao Senhor também. Ser justo, procurar não humilhar os outros também, no sentido de tirar o suor dos outros. Tiago, me parece que é o apóstolo Tiago, que fala na sua carta sobre isso. Não vai se dar bem, né? Então, acabou o tempo aqui, vamos só ler mais uma vez. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Tudo é igual. Cada um na sua função, um é patrão, um é não sei o que, é rico, outro é pobre, outro é moreno, outro é branco, outro é baixo, outro é alto, outro é gordo, outro é magro. Não existe esse negócio não, para Deus não. Todo mundo é cobrado do mesmo jeito. Agora é diferente de função, mas não é para humilhar uns aos outros. Então, é isso aí que nós precisamos meditar, buscar fazer o que é certo, e o que é certo vem de Deus, o que é errado é da parte de homem ou do diabo. É isso aí, não tem outro jeito. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Deus, ser conosco, ajuda, Pai, nos dá sempre essa vontade, essa alegria, esse prazer de fazer o que é certo, de fazer aquilo que vem orientado da tua palavra. Deus abençoa os filhos, pais, os empregados, patrão. Deus ajuda, meu Deus, a cada um que está nos ouvindo nesse momento, que venha buscar orientação no Senhor. Buscar, meu Deus, colocar no seu coração o bem, a vontade de fazer o que é certo. Confiar no Senhor e fazer o bem, e viverá na terra e será alimentado, como diz no Salmo 37, versículo 3. Ajuda, Pai, abençoa em tudo, meu Deus. E em tudo nós já damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.